Olá, meninas, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre flacidez. Como a nutrição e o exercício físico podem te ajudar a reduzir a flacidez. Então esse é o nosso papo de hoje, vai ser super legal, então fica por aqui. E também não poderia, começar a live sem desejar um feliz Dia da Mulher para todas nós mulheres que estamos, sempre aqui indo atrás dos nossos objetivos, buscando sempre melhorar de alguma forma. Então, feliz Dia da Mulher para todas nós, porque nós merecemos. Já chegou por aqui, vamos só esperar ela então entrar para a gente começar a nossa live. Oiê! Olá, tudo bem? Tudo contigo? Tudo certo. Feliz Dia da Mulher, Lê. Pra nós! Sim, feliz dia para todas nós e para todas as nossas meninas também. Gente do céu! Vamos lá, deixa eu botar minhas anotações num lugar que eu consiga ver. Muita coisa, muitas anotações, gente. Já vai ficando por aqui, já vai mandando mensagem também, aviãozinho para suas amigas. Convida, porque hoje a gente vai falar sobre flacidez, como que a nutrição e o exercício físico podem te ajudar a reduzir, ou então, dependendo do caso, até acabar com a flacidez. Se for uma flacidez muscular, por exemplo. Tá bem? Então, bora lá, né? Vamos começar? Vamos! Então, olha só, pessoal, hoje, essa semana, quando foi? Na semana passada, eu postei algumas perguntinhas, para as meninas, para a gente ver quais são as coisas que mais incomodam as mulheres, nós mulheres como um todo, E aí muitas das meninas falaram sobre flacidez, Essa flacidez gerada às vezes pós-gestação, ou então até mesmo por conta do emagrecimento. A gente vai falar muito bem sobre as causas dessa flacidez. No entanto, a gente sabe o quão ruim é, porque muitas de nós nos sentimos desconfortáveis, a gente coloca uma roupa e não se sente bem nessa roupa, porque às vezes fica, sei lá, a barriga molinha ali, aquela pele sobrando, e aí a gente não sabe o que faz, aí vai lá e troca de roupa, enfim, Várias dessas questões que fazem com que a gente fique se sentindo desconfortável. Então, por isso que a gente decidiu fazer essa live aqui para vocês hoje, falando sobre esse tema. E a gente sabe que o que mais, de todas nós queremos aqui é acabar de vez com essa flacidez. Mas será que é possível acabar de vez com a flacidez, com o exercício, com a alimentação? Então, é isso que a gente vai descobrir hoje. As suas pacientes reclamam muito de flacidez quando chegam no consultório? Muito! Eu acho que assim, a primeira queixa eu acho que é a barriga e a segunda queixa é a flacidez. E muitas vezes confunde, né, Ana? É legal a gente fazer uma avaliação criteriosa pra gente entender quando a mulher tá reclamando daquela barriga, pra gente entender o que é de repente uma flacidez de pele, o que é uma flacidez muscular, o que é realmente gordura, porque às vezes isso confunde e a mulher nem sabe, nem consegue enxergar o que tá incomodando ela realmente. Sim, sim. No caso das minhas alunas, as que mais reclamam de flacidez, e daí não é uma flacidez só na barriga, tem também muito na barriga, mas nas pernas, assim, são as mamães. Geralmente são as que mais reclamam de flacidez, Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como eu quero contar algo, sobre questão de flacidez não ter idade, não ter nada nesse sentido. Claro que tem uma questão da idade, sim, mas nem sempre é associado a isso, E eu gostaria até de falar um pouquinho. Há um tempo atrás, no ano de 2019, foi aquela época que eu disse, Lê, que foi quando eu mais emagreci, que eu fiquei me sentindo melhor e tudo mais. E aí eu comecei a observar que era como se tivesse sobrando pelezinhas assim na minha barriga, sabe? Por que que isso acontecia? Porque às vezes não, geralmente, imagina, a minha barriga ela ficou um tempo estendida demais, Aquela pele mais esticada por conta de que eu estava um pouquinho mais gordinha do que o que eu estava antes. E daí eu emagreci e a pele ela não voltou, não chegou a ser uma baita flacidez, Na realidade voltou, ficou tudo normal depois, mas a minha pele não acompanhou o meu processo de emagrecimento.
E isso é muito comum, porque às vezes a gente emagrece e aí a gente automaticamente já quer que a pele esteja maravilhosamente bem, que ela tenha acompanhado todo esse processo com a gente, e às vezes não, né, Lê? Ela leva um tempo maior ainda para voltar, né? Principalmente se esse emagrecimento foi mais rápido, né? É isso que a gente precisa entender. Oi, Marcela, tudo bom? Que assim, quando a gente emagrece, que a gente prioriza perder gordura, que a gente faz esse emagrecimento fazendo exercícios de força, cuidando com a quantidade de proteína que a gente consome, de nutriente, onde a gente não faz um desafio maluco de 21, 30 dias, onde a gente perde um monte de peso. Essa flacidez de pele vai ser um pouquinho mais difícil de ela acontecer. E se ela acontecer, vai ser num grau menor do que se tu, de repente, em um mês, parar de comer tudo, não cuidar de nutrientes, não cuidar de proteína, não cuidar de hidratação, não cuidar com exercício de força e perder 10, 15 quilos. Porque foi muito rápido, tu não priorizou manter tua massa muscular, tu não cuidou dos nutrientes importantes para a síntese de colágeno, e aí sim que a flacidez vai pegar. Então a gente precisa entender esse conceito, né? Eu e a Ana, a gente prega tanto por um emagrecimento de verdade, definitivo, por um processo passo a passo, onde tu aprenda a comer, onde tu aprenda a importância de fazer exercícios de força, justamente por isso. Porque além de mais saudável, tu vai ter uma estética melhor e tu vai conseguir manter isso para sempre. Porque adianta tu emagrecer 15 quilos, ficar toda mole, toda flácida, caída. Pra mim não faz sentido. E porque daí você vai começar, você vai ficar com aquela questão do ego, né? No sentido de emagrecer tantos quilos, mas vai continuar se escondendo atrás das suas roupas porque você não quer mostrar aquela pele que tá sobrando, né? Então é uma coisa que às vezes acaba até sendo meio que contraditório. Então, por isso que a gente tem que cuidar do processo de emagrecimento para que a gente até consiga controlar, entre aspas, essa flacidez, né, até onde é possível, para que depois aí tente buscar outras alternativas para tratamento, né? Mas é uma questão assim que eu acho importante isso da pele de falar, Lê, porque, por exemplo, no meu caso, eu nem vejo que era uma flacidez na realidade. Eu vejo que era que a pele ela levou mais tempo para voltar do que o quanto eu perdi gordura naquela região. E isso é uma coisa que às vezes as mulheres ficam desesperadas. Ai, mas agora eu emagreci, minha barriga tá toda mole. Talvez se você esperar um pouquinho mais de tempo e manter esse processo, a sua pele ela vai voltar um pouco mais, né, Lê? Então é uma questão, claro, a gente tem que saber identificar quando não é, enfim. Mas é uma coisa que pode acontecer, então de qualquer forma tem que ter essa paciência, né? E é até legal a gente definir, né? Tem dois tipos de flacidez, né? A gente precisa saber diferenciar flacidez muscular, que a Ana vai saber falar pra gente muito bem, de flacidez de pele. Porque o que acontece? No emagrecimento, eu acho que acaba acontecendo os dois se tu não cuida da quantidade de proteína e não faz exercício de força, né? Mas quando a gente fala de flacidez de pele, é quando a pele ela perde a capacidade de elasticidade, de tonicidade. Isso acontece com o tempo. Então, infelizmente, depois de uns 25 anos, a gente acaba diminuindo nossa produção de colágeno, nossa pele não vai mais ficando tão elástica, tão tônica quanto ela é quando a gente é bem novinha. E isso é natural do envelhecimento. Porém, se a gente ficar nesse engorda e emagrece, se a gente consumir excesso de farinha e de açúcar, onde a gente faz um processo de glicação, que eu vou falar um pouquinho melhor disso depois, a gente piora também essa flacidez de pele. Se a gente não consome antioxidantes, se a gente não consome as vitaminas e minerais necessárias para fazer a síntese de colágeno, e se a gente não consome a quantidade de proteína suficiente no nosso dia, assim. Então, a gente precisa entender que a flacidez de pele é essa perda de elasticidade da pele, que pode acontecer por emagrecimento, por envelhecimento, mas também por fatores ambientais, dependendo dos nossos hábitos, dependendo da nossa rotina, dependendo do que a gente está fazendo com o nosso corpo, certo? E a de músculo, Ana?
Sim, um outro tipo de flacidez, que é a flacidez muscular, ela pode ou não acontecer ao mesmo tempo que a flacidez de pele. Então, por exemplo, se a gente. Tá, vou falar primeiro o que é e depois quando pode acontecer. A flacidez muscular é quando você, por exemplo, para de fazer exercícios físicos ou reduz drasticamente o seu nível de atividade física diária, que é qualquer movimento que você vai fazendo, né, durante o dia. E aí o seu músculo ele começa a perder força. É como se ele, além de perder força, ele fosse atrofiando. É aquela coisa assim, ó, tem algo que você usa o tempo todo e aí você para de usar essa musculatura. O que que acontece? Ela atrofia. Então, ela acaba trazendo essa flacidez muscular, o que é um problema muito grave a longo prazo. Por quê? Porque assim, ó, ter flacidez muscular significa que você está perdendo massa muscular, que você está perdendo força e que com o passar do tempo você vai ter ainda mais chances de ter, por exemplo, coisas que a gente sempre fala, né? Que é, por exemplo, a osteopenia, a osteoporose, e daí você fica, meu Deus, e a sarcopenia ainda, né? Que é o perder músculo e perder massa óssea Massa e óssea. podendo fazer ainda com que isso se torne uma osteoporose, que aumenta super a chance do seu osso, por exemplo, quebrar, fraturar quando você estiver um pouco mais velho. Então, essa flacidez muscular é um problema que a longo prazo pode ser bem prejudicial para nós, né? Até porque quando a gente fica mais velhos e tal, se a gente não tiver força, se a gente não tiver um tônus muscular, que é justamente essa não flacidez muscular, a gente não vai conseguir ser independente, a gente não vai conseguir ser funcional, fazer as coisas sozinhas, tomar banho, amarrar os sapatos, são coisas que a gente não vai conseguir fazer, né? Então tem isso. E aí, vamos agora pensar. Às vezes, a flacidez muscular, ela pode ocorrer junto com a flacidez de pele, por exemplo, no processo de emagrecimento sem prática de exercícios físicos e sem consumo adequado de proteínas, por exemplo, ou ela pode acontecer separado. Talvez a sua pele não tenha nada de flacidez por conta de emagrecimento ou algo do tipo, mas tem uma flacidez muscular, né? Então, ela pode acontecer junto ou separado, né, Lê? Ana, a Marcela tá perguntando aqui, ó. Se utilizar cinta pós-parto ajuda a evitar a flacidez ou não? Não, não vai ajudar. A cinta, gente, é uma das coisas que a gente tem que fugir, sabe? Porque a cinta, olha só, pensa comigo. A flacidez muscular, ela é causada por quê? Por conta do não uso daquela musculatura. Quando a gente coloca uma cinta, o que a cinta faz? Ela faz todo o trabalho que o nosso músculo deveria estar fazendo, que é de sustentar aquela região ali. Por conta da gestação, se não foi uma gestação que teve, por exemplo, atividade física, que manteve, né, todo as questões, enfim, de exercício físico, ela ainda vai estar, a musculatura abdominal vai estar ainda mais fragilizada. Se você coloca uma muleta para fazer o papel da sua musculatura abdominal, ou seja, se você não estimula a sua musculatura a trabalhar, ela para de trabalhar e aí pode dar maior flacidez muscular ainda, fazendo com que demore mais tempo para sua musculatura se recuperar. Então, Marcela que perguntou? Uhum. Foi? Então, Marcela, Foi. não resolve. Assim, ó, a cinta não serve, na minha opinião, para nada, tá? Porque ela só prejudica as coisas que a gente, né, que a gente não quer que prejudique. Ou seja, vai fazer com que o seu músculo não se fortaleça. Não use cinta, tá? Não use. É melhor você fazer um processo de recuperação pós-parto do que utilizar coisas como cinta, tá? Embora Há um tempo atrás eu acho que era também. protocolo. Eu acho que era protocolo. Acho que até eu vi alguns médicos, inclusive, indicando cinta até um tempo atrás, né? Ainda bem que isso tá caindo por terra já. Tá caindo. É igual, por exemplo, na musculação na academia, se vocês já, né? Se vocês frequentam academia, às vezes tem aqueles moços marombeiros lá que estão usando aquela cinta, por exemplo. Tem uns que nem são marombeiros e estão usando também. E aí, o que eles fazem? Eles estão meio que colocando uma muleta para ajudar a levantar um peso que eles não conseguem. Ou seja, eles não estão ajudando o abdômen a ficar mais forte, que é o que deveria acontecer. Eles estão
simplesmente tirando a função dali do seu abdômen. Então não faz muito sentido, sabe? Então o uso de cinta, tanto na academia quanto no pós-parto e tudo mais, tá caindo por terra sim. Graças a Deus. Sim. Eu queria falar um pouquinho, porque eu vou falar depois como que a nutrição pode ajudar, né, a gente melhorar esse negócio da flacidez, mas eu queria falar primeiro um processo que eu acredito que a gente precisa saber o que vai ajudar, mas eu também preciso saber o que vai atrapalhar a formar esse meu colágeno, né? E uma das coisas que mais atrapalha a gente a formar colágeno, e a gente quer colágeno, a gente quer elastina, é isso que dá tônus, elasticidade para a pele. A gente quer isso é importante. É consumo exacerbado de açúcar e de farinhas. Por quê? Porque esse consumo de açúcar ou de farinhas, ele faz um processo chamado glicação. É onde uma molécula de carboidrato se liga numa de proteína. Então, assim, tu comeu açúcar ou tu comeu carboidrato, vai se ligar numa molécula de proteína que é colágeno ou elastina. O que vai acontecer? Vai causar uma instabilidade na molécula de colágeno e vai fazer com que a longo prazo a gente vá perdendo elasticidade, firmeza e vá começando a criar rugas, vai começando a criar flacidez. Então, a gente precisa pensar, não adianta uma pessoa querer tomar colágeno, por exemplo, a minha pele tá flácida, eu vou lá e eu vou tomar colágeno. Tem uma alimentação super desregrada, come um monte de farinha, come um monte de açúcar, não se hidrata, não consome proteína, não come nutrientes. Então, a gente precisa pensar o que a gente precisa evitar. A gente vive numa sociedade que tem, sim, um excesso de consumo de farinhas e de açúcar. E não se engane, eu sou super a favor de a gente comer um pãozinho, de a gente comer um chocolatinho, de a gente comer uma balinha, de a gente comer as coisas que a gente gosta. Não é excluir da vida, né, Lê? Não, de jeito nenhum. Mas é que a gente vê muitas pessoas consumindo farinha 2, 3 vezes por dia, açúcar em todo o cafezinho, açúcar no suco, açúcar na sobremesa no almoço e no lanchinho da tarde e no jantar. É isso que a gente precisa cuidar com esse excesso, certo? Seja de farinhas brancas, mesmo as sem glúten, e seja de açúcar, tá? E outra coisa são os radicais livres, né? Não tem como a gente fugir de radical livre, tá? O radical livre, ele tá na vida. A gente se estressa, a gente gera radical livre, poluição, creme que a gente passa no rosto, é perfume, é desodorante, é alumínio, tudo. O radical livre, ele tá na nossa vida. Nosso corpo vai formar radicais livres. Mas para isso, eu preciso ter um consumo adequado de antioxidantes para fazer com que eu limite esses radicais livres, ou que eu consiga pelo menos lutar contra alguns deles. E aonde que tem os antioxidantes? Nas frutas, nos vegetais, nas sementes. Então, o que eu vejo? Uma alimentação muito rica em farinha e açúcar e muito pobre em fruta e vegetal. Então, as pessoas, elas querem o mais prático, elas querem o mais rápido, elas querem o biscoitinho, o pacotinho, e elas daí comem lá no almoço uma folha de alface, uma rodela de tomate, acham que já comeram salada no dia. Comem uma banana, às vezes, de manhã e acham que é comer fruta. Então, a gente precisa cuidar para ter um aumento na nossa ingestão de antioxidantes, para frear um pouquinho esse processo natural que é dos radicais livres. Então, são duas coisas que a gente precisa cuidar. Com a glicação avançada, com excesso de carboidrato e açúcar, e com excesso de antioxidantes, de pró-oxidantes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para ingerir bastante antioxidantes, certo? Isso. Lê, fala pra gente aí, né, alguns antioxidantes que a gente encontra nos alimentos, né? No caso, alimentos que tem bastante antioxidante que a gente pode adicionar a nossa rotina. Pessoal, anota aí, anota aí. Agora, então, assim, tá, Letícia, eu já entendi que eu tenho que evitar muitos pró-oxidantes, eu tenho que evitar glicação avançada. O que eu preciso fazer para melhorar o meu colágeno? Primeiro de tudo, água. Que as pessoas também esquecem de tomar água e eu falo por mim. Se eu não tenho o meu copo do meu lado, eu passo o dia inteiro sem tomar água numa boa, tranquilamente. Só que se eu não tenho água, se minhas células não estão hidratadas, não adianta, não tem como, tá? Eu preciso ter um corpo hidratado. Suco verde tá válido. Se for para falar em hidratação, não. Falando em antioxidante, a gente já vai chegar lá. Mas quando a gente fala em hidratação, precisa ser água mesmo, tá? 35 ml de água por quilo de peso, pelo menos. Então, tu vai pegar o teu peso, vai multiplicar por 35, vai dar o quanto tu precisa de água em ml. Então, a primeira coisa é a hidratação. Segunda coisa,
consumir proteínas adequadamente. Eu bato nessa tecla tanto. Acho que não tem uma live que eu não fale de proteína. Porque o que a gente mais vê é eu em consultório, a Ana na rotina dela e a gente dentro do Engrena também, com as nossas engrenadas, né, Ana? O quanto as mulheres comem proteína de menos, o quanto está faltando proteína na vida das mulheres. Então, se a gente quer ter uma produção boa de colágeno, eu preciso ter um consumo adequado de proteína. Quanto que é um consumo adequado? Pode falar, Ana. Não, eu ia dizer isso antes de tomar colágeno, porque se o consumo Muito! de proteína não for adequado, não resolve de nada pagar carésimo num colágeno. A gente acha que o colágeno vai para onde a gente quer, né? A gente acha que a gente manda assim, ó. Eu estou tomando colágeno, ele vai para essa ruguinha que eu tenho aqui, ó. Essa aqui, ele vai chegar diretamente ali. Não, o colágeno vai para onde o nosso corpo precisa. O colágeno é tipo a gente fazendo exercício e querendo que queime a gordura daquela região. Isso! Aí a gente toma o colágeno que aqui vai pra aqui. Estou lá fazendo abdominal, oblíquo, só porque eu quero que queime ali o flanco, sabe? Exato. Não adianta. É a mesma coisa. Então, consumo adequado de proteína. O que é isso? A gente vê, e a gente fala porque eu e a Ana, a gente conversa bastante sobre isso, e dentro do Engrena a gente conversa junto com as meninas, que muitas vezes as mulheres não chegam no mínimo de proteína que elas precisam. O mínimo é 0,8 vezes o teu peso. Então, tu vai pegar o teu peso, vai multiplicar por 0,8, é o quanto tu precisa consumir de proteína no dia. Lembrando que 100 gramas... Nossa, para cumprir as funções vitais, assim, sabe? O que o teu corpo precisa para conseguir cumprir o que ele tem que fazer. Lembrando que nosso coração, inclusive, é um músculo, né? Precisa bater. Então, tudo a gente precisa de proteína. 0,8 vezes o teu peso. Vai dar a quantidade de proteína que tu precisa em gramas. 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína. 100 gramas de carne é em torno de 30 gramas de proteína. 100 gramas de frango em torno de 30 gramas de proteína. 100 gramas de peixe branco em torno de 18. 100 gramas de salmão em torno de 23. Um ovo em torno de 7. Então, dentro do Engrena, a gente tem uma aula só sobre proteína. Com tabela falando quanto que tem de proteína no feijão, no grão de bico, na ervilha, na lentilha, na carne, no peixe, no frango, no salmão, para a gente começar a entender quanto que eu preciso e começar a saber distribuir no meu dia para ter proteína em pelo menos 3 refeições do dia. Não adianta comer só proteína no almoço, no jantar. O nosso corpo está o tempo inteiro se renovando e fazendo as funções dele. Então, eu preciso oferecer proteína mais vezes ao dia para conseguir fazer essa síntese proteica, para conseguir fazer essa produção de colágeno, para conseguir construir músculo, certo? Então, o consumo adequado de proteína, o mínimo 0,8 até 1,2, se eu estou falando de uma dieta normal em proteína. Eu gosto de trabalhar tanto no emagrecimento quanto para mulheres mais velhas, assim, depois dos 35, 40, 50 anos a gente vai aumentando proteína, então eu gosto de trabalhar com pelo menos 1,5. Então, tu vai pegar 1,5, multiplicar pelo teu peso, é quanto tu precisa de proteína em gramas. Então, consumo adequado de proteína e hidratação, certo? Terceira coisa, consumir nutrientes que ajudam a formar o colágeno. Não é só tomar o colágeno, igual a gente estava falando, né? E querer que ele forme lá na nossa pele e vá para o lugar que eu queiro. Eu preciso de nutrientes envolvidos. Até porque eu e a Ana, a gente sempre fala, o nosso corpo é como se fossem várias engrenagens. O que faz elas girarem também são nutrientes. Então, não é porque tu tomou colágeno que tu vai absorver colágeno lá na tua pele bem lindo. Eu preciso de nutrientes para fazer essa cascata, tá? Principalmente vitamina C. Então, consumo de fruta. Então, não precisa ter medo de fruta, tá? Zinco. Aonde é que eu encontro zinco? Ostra, frutos do mar, nozes, semente de abóbora, que também é uma das maiores fontes de proteína vegetal, e silício. Silício é o mineral da beleza. É o mineral da mulher. Pele, unha e cabelo é silício. E aonde tem silício? Na aveia. 2 colheres de sopa de aveia no dia já tem quase que 100% do que eu preciso de silício no dia. Fácil incluir aveia, né, Ana? Na fruta, no mingau, no iogurte, aveia. Na panqueca. Ai, Letícia, mas aveia tem muito carboidrato. Gente, uma colher de sopa de aveia, vocês já viram quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de fibra? Se for farelo de aveia mesmo, a quantidade de fibra que tem é absurda. Não é isso que vai te engordar, tá?
O que vai te No engordar farelo são também os tem, excessos. no Também farelo tem. também tem, tá. Sim. Só é bom evitar a farinha, né, Ana? Até na nossa aula de carboidrato, lá com as meninas do Engrena, dentro da plataforma, tem uma tabela mostrando a diferença da farinha para o farelo. Porque a farinha não tem quase nada de fibra, porque ela é muito mais refinada, né? Então a importância de a gente preferir o farelo, tá? Ou a em flocos, certo? Se eu tô preocupada um pouquinho mais com proteína, o farelo tem um pouquinho mais de proteína do que em flocos. Se eu preciso baixar o meu colesterol, a em flocos é mais interessante porque tem mais beta-glucana, que é a parte da aveia que ajuda a baixar o colesterol, tá? Sim. Quarta e última coisa, que foi o que tu perguntou e agora chegamos. É porque se eu não seguisse meu script, não ia dar, né? É o consumo dos alimentos antioxidantes, tá? Quando eu falo em antioxidantes para a pele, eu vou destacar dois. O resveratrol, que a gente encontra em tudo que é roxo. Então, açaí, polpa de açaí pura batida, que não tem milhões de calorias nem milhões de carboidrato. O que engorda no açaí é a paçoca, o leitinho, o xarope, aquele monte de coisa que botam em cima do açaí. Jesus amado, que aquilo nem é açaí. Na uva, na berinjela, no mirtilo, na amora. Então, tudo que é roxo, a gente tem resveratrol, certo? E beta-caroteno, que é excelente para pele. Aonde que tem beta-caroteno? Tudo que é alaranjado, cenoura, abóbora, mamão. Então a gente precisa ter uma alimentação variada e colorida. Não adianta a gente ir lá na loja de produtos naturais, comprar o colágeno, chegar em casa, tomar colágeno e achar que vai ter pele bonita. Tem que mudar a vida, certo? Vale lembrar que nos roxos não inclui o vinho, tá bom? Porque o vinho tem álcool. Daí logo. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas então eu tô tomando vinho porque faz bem pra saúde, sabe? Então não é bem assim, né, que funciona. Olha só, só vou responder a pergunta rapidinho. Amanda. Essa paçoca sem açúcar com aveia, eu vou te dar uma péssima notícia, tá? Tu já me deu uma excelente ideia, porque eu tenho que fazer um post sobre isso e vai ser o da paçoca, mas eu já vou dar um spoiler pra ti aqui antes. A paçoca normal, tradicional, tem 2 ingredientes: amendoim e açúcar. Essa sem açúcar com aveia, se eu não me engano, tem 2 ou 3 adoçantes artificiais e mais aditivos. Então, às vezes, a gente está trocando uma coisa por outra. Eu prefiro que consuma um pouquinho de açúcar em pequena quantidade. Se for uma paçoquinha, por exemplo, come a paçoca normal. Vai ter tão pouquinho açúcar e não vai ter esse monte de aditivo, esse monte de adoçante artificial, tá? Porque quando a gente troca uma coisa que é normal pela sem açúcar, se esse adoçante for artificial, é péssimo para nossa saúde, é péssimo para o nosso corpo, tá? Paçoca é uma coisa que entra bastante nos meus planos, justamente porque tem só 2 ingredientes, amendoim e açúcar. Então, bem tranquilo, tá? Depois eu vou até ver certinho os ingredientes dessa de aveia sem açúcar, mas se eu não me engano, 2 adoçantes artificiais e aditivos. É isso aí, Amanda. Faça e me convida, tá? Pra provar se o açaí tá bom. Por favor. Gente, olha rapidinho, rapidinho. Eu ia falar do vinho, que tu falou do vinho. Eu tenho uma boa e verdade. uma má notícia. A boa. O álcool extrai melhor alguns nutrientes, o resveratrol parece que é melhor absorvido no vinho. Sério? Tá? Olha só, as pessoas do vinho. Eu preciso cuidar o que eu falo aqui, né? É perigoso falar um negócio desse. É perigoso. Só que... Assim, ó, é uma taça de vez em quando, não um negócio de, como fala, uma garrafa inteira. Ai, ai. Só que a gente tem os malefícios do álcool, né? Então a gente precisa cuidar. Porque as pessoas falam assim, mas eu vi um estudo que um cálice de vinho todos os dias é bom pro coração. É bom pro coração, mas é péssimo pra garganta. Então, assim, o álcool, não existe quantidade segura de consumo de álcool, tá? O consumo de álcool aumenta o risco de câncer de garganta, por exemplo. Então a gente precisa cuidar. De vez em quando, com moderação, dentro de uma alimentação saudável, um vinho é super bem-vindo e tem sim antioxidantes. Só que a gente não pode contar com ele para ser a nossa fonte de antioxidante do dia. É que a gente gosta de pegar a parte da informação que nos cabe, sabe? Óbvio, a gente pega só aquilo ali, ó, entendeu? E o resto a gente deixa o álcool. A gente diz que não tem, finge que não tem, né? Bom, meninas... E conta pra gente.
Tem duas coisas que eu queria falar. Uma delas, Lê, era sobre as causas da flacidez, né? Que a gente falou só do emagrecimento e falamos também somente da gestação. Mas existem outras causas. Eu fiz uma listinha, vou ler bem rapidinho. Que primeiro, a gestação mesmo, o efeito sanfona. Porque olha só, imagina a sua pele fica nessa. Volta, aumenta, volta nessa. Ela tá perdendo essa elasticidade de tanto que ela tá fazendo esse processo de emagrece e engorda, emagrece e engorda. Então, esse também é algo que causa flacidez de Tanto pele, que né? aumenta estria, né? Por que é estria? Quando arrebentou, quando a pele não deu mais conta. Então, a gente precisa cuidar, assim, manter o peso, emagrecer e manter, que é o que a gente ensina aqui, é uma das melhores coisas para melhorar a flacidez. Com certeza. Temos também o fato da perda de massa muscular, que também, a perda de massa muscular também faz aumentar a flacidez de pele, justamente pelo mesmo motivo do emagrece e engorda. Até porque, geralmente, quando perde massa muscular, o que acontece? Coloca no lugar gordura. E aí vai causando um efeito bola de neve ali, né? Ação gravitacional, sim. O envelhecimento fisiológico, porque se tem uma coisa que a gente sabe é que tá todo mundo envelhecendo. Cada segundo que passa aqui, a gente tá ficando mais velho. Não tem como. O sedentarismo, não fazer nada de exercício físico também faz aumentar. A alimentação inadequada por conta de todas essas questões que a Lê já falou. E também o tabagismo. E tem um aqui, Lê, que é a predisposição genética. Então, assim, a genética quer dizer tudo sobre sua vida? Não. Mas, assim como a celulite, né, Lê? Algumas pessoas... existe, sim, uma parte que é predisposição genética, a parte da flacidez também tem uma certa predisposição genética, né? Então, é uma questão ali que a gente tem que considerar. Mas tem gente que tem uma pele firme, né? Tu encosta na pessoa, ela tem aquela pele, assim, tonificada, né? Uhum. Severina, vou falar disso agora. Sim, a musculação é ótima, é maravilhosa, é incrível para flacidez, principalmente a flacidez muscular, tá bom? Ela vai ajudar também na flacidez de pele, mas ela é muito importante para flacidez muscular especificamente, tá bom? E aqui eu vou falar uma coisa que talvez vai dar um tilt na cabeça de vocês aí. Então vamos lá. O que eu falo? Que quando a gente emagrece, o que acontece? Não adianta treinar mais bumbum, não adianta treinar se quer, não, porque eu quero perder a gordura do bumbum, não, porque eu quero perder a gordura do flanco, não adianta, porque quando a gente emagrece como um todo. Agora, quando a gente pensa em flacidez muscular, a gente pode sim fazer exercícios localizados para melhorar essa flacidez. Por quê? Olha só, pensa comigo, gente. Se eu tô com maior flacidez no meu braço, flacidez muscular no meu braço, o que eu preciso fazer para que essa flacidez reduza? Eu preciso treinar mais para estimular as minhas fibras musculares para que elas deixem de ser fracas, né? Que elas percam essa flacidez, fiquem mais fortes e fiquem mais firmes, certo? Mesma coisa com bumbum, mesma coisa com coxa, né? Muitas mulheres, na enquete que eu fiz ontem, falaram sobre essa parte, essa flacidez no meio da coxa, sabe? Não adianta, precisa treinar essa musculatura, tá? Então, quando eu falo lá, para emagrecer não adianta treinar só uma parte, você tem que treinar o corpo todo. Verdade. Para flacidez, adianta eu focar mais em... Não significa que não é para treinar o corpo todo, mas adianta eu focar mais em uma determinada parte? Adianta. Então, se o seu bumbum está flácido, o que você tem que fazer? Focar no bumbum, aumentar talvez o número de séries e de repetições que você vai fazer para essa região, certo? Se o seu braço está flácido, você precisa fazer o quê? Você precisa treinar mais braço, tá? Para que a gente consiga estimular aquelas fibras musculares para que consiga corrigir isso dessa questão da flacidez, certo? Então, são duas informações contraditórias, mas que são para coisas diferentes. Então, não confundam, tá bem? Acho que essa é uma das questões mais importantes em relação ao exercício físico, tá? Mas vale lembrar que, para que eu consiga ganhar força e hipertrofiar, que é
aumentar a minha quantidade de massa muscular, eu preciso estar me alimentando bem. Porque se eu não tiver, infelizmente, você não vai conseguir aumentar a sua massa muscular ou então deixar mais firme, melhorar o tônus. Então é importante também estar se alimentando bem. E aí, nesse caso, entra tudo que a Lê já falou, tá? Tudo. Desde a parte do consumo de proteína, do consumo de redução do consumo de açúcares e farinhas, do consumo de, que mais? Os antioxidantes, entra tudo isso, tá? Então é bem importante nessa questão. O carboidrato também é importante para a gente fazer ganho de massa muscular, tá? Então a gente precisa cuidar que uma dieta low carb ela é muito interessante, sim, por um período. Mas aí depois de um período, eu gosto de aumentar um pouquinho esse carboidrato, daí a gente faz um estímulo desse ganho de massa, daí a gente melhora essa flacidez, daí a gente baixa um pouquinho o carbo de novo. Eu sempre falo que eu gosto de ciclar essas estratégias até pra gente não encher o saco de fazer dieta, né? Até pra gente mudar a forma com que a gente se alimenta, até pra gente ter mais vontade mesmo de fazer, né? Então, durante um período a gente diminui um pouquinho, depois a gente aumenta um pouquinho, daí a gente diminui um pouquinho, daí a gente aumenta um pouquinho. Para o nosso corpo é interessante, para estímulo de ganho de massa é importante, para a gente ter músculos é importante. Então, a gente precisa pensar que o carboidrato, ele não é inimigo como muita gente acha. Ele é inimigo em excesso, como qualquer coisa em excesso. Se tu comer mais proteína do que a quantidade máxima indicada, não vai ser bom também. Não é saudável, não vai ganhar mais massa por conta disso. Gordura demais também não é bom. Então, tudo a gente precisa ter uma quantidade adequada. E o carboidrato é importante sim para a gente ganhar massa. Então, não precisa passar o resto da vida sem comer carboidrato, fazendo uma low carb muito restrita. É legal a gente variar essas estratégias. Com certeza, né? E eu acho assim também que é importante a gente sempre falar que quando a gente fala em carboidrato, proteína, gordura independente, a gente não fala somente no macronutriente, como que eu posso dizer, como assim, de forma simplista, a gente fala também nas escolhas, né? Em fazer boas escolhas de cada um deles, que isso vai ajudar muito. Por exemplo, você consumir óleo vegetal no sentido de ser esses de canola, de soja, ele vai ser muito diferente em termos de efeito no seu corpo do que se você consumir, por exemplo, o extra virgem, né? Que daí vai ser diferente também. Então, assim, a gente tem que pensar também nas escolhas. E daí, de vez em quando, colocar as exceções ali das gordices, né? Que são das coisas que eu Até gosto. porque um corpo estressado não tem colágeno. Então nem adianta fazer uma dieta perfeita, super restrita e viver estressada. A gente precisa pensar que viver bem, ter bom humor, leveza, estar bem consigo mesmo também ajuda na produção de colágeno, também ajuda a dormir melhor. A gente não falou de sono, né, Ana? Para tudo isso que a gente falou, o sono é super importante. Para o ganho de massa, para a flacidez, para evitar flacidez muscular, para evitar flacidez de pele. A gente subestima o sono. O sono é essencial no processo de emagrecimento. O sono é essencial se a gente quer ter musculinhos. O sono é essencial se a gente quer ter uma cutis bonita e descansada. Então, a gente precisa cuidar. Esse trabalho enquanto eles dormem tá um pouco exagerado às vezes, eu acho, sabe? A gente precisa dormir enquanto eles dormem também. O nosso sono é essencial. A gente não é uma pessoa produtiva sem dormir. Se a gente não dorme uma única noite de sono mal dormida, já faz a gente sentir mais fome no dia seguinte, já faz a gente ter escolhas piores alimentares no dia seguinte, já faz a gente ter mais desejo por doces e alimentos gordurosos. Então, uma boa noite de sono é remédio também. A gente precisa. É uma tríade, né, Ana? É o sono, o exercício e a alimentação em igual importância. Não tem um que é mais. Ah, mas eu como bem e treino bem, eu não preciso dormir bem. Não, tu precisa fazer os três bem. Os três precisam um do outro. Não, e é aquela coisa, né? Se você fica mais estressada, se você dorme menos, e aí você vai ficar enrugada e flácida. E ainda não vai emagrecer. Então, meu bem, temos que cuidar dessas três coisinhas, porque senão é óbvio, né, que infelizmente a gente às vezes não consegue dosar o quanto de estresse que a gente está recebendo no nosso dia. Mas se a gente incluir algumas práticas no sentido de parar, respirar, ao invés de matar um,
sabe? Aí talvez isso já ajude a reduzir um pouquinho esse estresse. Se você dormir melhor também vai reduzir o estresse. Se você consumir chá, dependendo do chá, vai reduzir também, ajudar nesse processo. Então, né, são várias questões várias peças de um quebra-cabeça que fazem com que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, menos flacidez, mais, digamos que, emagrecimento e tudo mais, tá? Ô, Ana, e Teve se a uma pessoa outra... daí fizer... Ah, eu tenho uma pergunta. Se a pessoa fizer Pode só falar. aeróbico, tá? A pessoa só corre. Então, Só. Ela só gosta de correr, ela não gosta de fazer musculação. O que que vai acontecer? então, ó, vamos pensar o seguinte. A pessoa, quando ela corre, de alguma forma... É que assim, a gente tem diferentes tipos de fibras, né? Então a gente tem fibras tipo 1, fibras tipo 2, uma delas tem mais, é mais utilizada quando a gente faz aeróbio, outro tipo de fibra é quando a gente faz exercícios de força, certo? E aí o que acontece? De alguma forma você vai estar estimulando aquilo, você não vai ser sedentário. No entanto, se você fizer somente aeróbio e ainda estiver num processo de emagrecimento, você pode perder massa muscular. Perder massa muscular vai fazer com que você faça o quê? Você vai ter menos fibras para ter força. Então, você vai perder força também. Isso vai ajudar a ter uma flacidez muscular. Então, tudo isso, de alguma forma, vai interferindo uma na outra, sabe? Então, é claro que fazer exercício aeróbio é melhor do que não fazer nada, né? Mas ele também provavelmente é aquela coisa, né? Você quer ficar com o bumbum durinho e aí você vai correr? Não vai funcionar, não é específico. Por quê? Porque se eu quero ficar com o bumbum durinho, eu preciso fazer exercício de força para hipertrofiar aquela musculatura. Se você vai correr, o seu bumbum não vai ficar durinho. Ele não tá trabalhando não tá dando o estímulo que precisa, entende? Então, não é a melhor forma de tratamento, sabe? Então, às vezes as pessoas reclamam de que tá com flacidez e tudo mais, né? Daí, tanto flacidez de pele como flacidez muscular mesmo, e aí fica só caminhando. Primeiro que a caminhada é baixa intensidade, não vai adiantar muito. Segundo que ainda pode fazer com que fique mais flácido ainda. Então são questões assim que a gente sempre tem que ver com cautela, né? Nesse mesmo Sim. sentido, Lê, eu perguntei também algumas coisas que foram onde é que as pessoas sentem mais essa flacidez. E o local onde eu mais vi foi barriga. Foi onde as meninas mais responderam que foi barriga, certo? Depois, os outros lugares que vieram foi bumbum, coxa e braço. Eu tava pensando aqui, Lê, e daí o que eu tava pensando era o seguinte: quando a flacidez é na barriga, é muito mais fácil de confundi-la com gordura, eu acredito, talvez, né, dependendo do aspecto. E essa flacidez geralmente é uma flacidez de pele, né? Diferente, por exemplo, dessa partezinha, aquela que vai levantar, né? Então, sabe assim a partezinha aqui do meio da perna? Aqui? Esse Essa interno de daqui, coxa, ele nasceu mole já. Esse lugar não foi feito para ficar duro, tá? Ele foi feito para ficar mole. Não é possível. além do excesso de gordura, que às vezes... Gente, é batata. Minha coxa, ela é meio grossa, assim, né? Então, quando eu engordo, a primeira coisa que faz é minha coxa começar a bater. É nítido, é a primeira coisa, eu não gosto disso. Mas além do excesso de gordura que tem ali, parte é uma flacidez mais muscular, não é tanto de pele. No braço, às vezes é muscular, mas também tem a de pele. Por exemplo, Lê, eu posso treinar braço o tanto que for. E essa coisa aqui, ó, eu não Mas sei, isso aqui todo é mundo, né? molengo. O meu é Não muito tem como. molengo. Olha isso, ó. Juro, até treinando super fica molengo meu. Daí o da minha mãe é assim, eu acho que é meio genética essa parte. Gente, olha só. Tem lugar que é mole, que não vai ficar duro, sabe? Esse Exato. interno de coxa eu já aceitei. É um lugar mole. Mas Pronto. trabalha mais ele, Lê, que daí talvez vai ficar um pouquinho menos mole, né? Vai ficar assim, passa uns adutores, uns Menos mole ainda fica, mas menos duro. mole. O meu aqui, ele não chega a ficar duro, mas ele fica durinho. Agora aquilo, olha isso, parece um... É muito...
Ai, meu Deus, essa parte do braço aqui é complicada. Enfim, É aí, cruel, por é cruel. exemplo, o bumbum geralmente também é flacidez muscular. É difícil quando é Uhum. de pele. Geralmente é muscular, pelo menos o que eu percebo dos meus alunos, assim, sabe? Então, tenta observar o que, que é o seu. Se for uma flacidez muscular, é mais fácil, na minha opinião, de corrigir do que uma Nossa, flacidez de muito, pele. muito. Porque a muscular, gente, é batata. Você só precisa fazer treino de força e você vai conseguir melhorar isso. Pode demorar? Pode, mas você vai conseguir. Agora, o de pele, né? Às vezes, como perdeu já essa capacidade, né? De esticar e voltar e tal, daí ela já é um pouco mais difícil. E aí, Lê, quando a gente quer a cereja do bolo, o que, que a gente pode fazer? Ah, tratamento estético. Principalmente quando a gente fala de flacidez de pele, né? Eu É. acredito que tem muito tratamento, porque flacidez de pele ela é chatinha mesmo, tá? A bicha é danada. Mas tem bastante tratamento estético legal, né? Tem inclusive hoje em dia bioestimuladores de colágeno, Sculptra, Radiesse, que tu pode falar com a tua dermato. Falando da parte da físio, né? Tem Oh, meu Deus do céu. Radiofrequência, que é bem legal. Só que tanto o bioestimulador de colágeno, Radiesse, Sculptra, quanto a radiofrequência, se não tiver consumindo proteína adequadamente, não vai adiantar. Tanto que a minha dermato, de vez em quando ela me marca aqui nos stories pegando no pé, porque é isso, as mulheres chegam lá no consultório dela, querem fazer o bioestimulador e não comem proteína. Então ela manda, pelo menos naquele mês, para intensificar o consumo de proteína e de colágeno, de tudo, porque a gente não tem como formar uma coisa a partir de nada, sabe? A gente precisa ter o substrato para formar aquilo. Então o consumo de proteína precisa ser Exato, adequado, né? fala. Colágeno, por exemplo, aquele colágeno que a gente toma é um tipo de proteína, né, Lê? Por isso que às vezes não adianta tomar colágeno se você não está consumindo proteína adequada, porque ele vai ser utilizado para as funções mais importantes do que deixar sua pele bonitinha, entendeu? Então, por isso que às vezes não funciona. E aí as pessoas tomam e acabam, enfim, né? Então, como é que ele vai estimular colágeno se não tem como, não tem proteína para fazer o colágeno? Aí não resolve. Não. Né? Então, Eu tava até aqui terminando. Eu tô terminando a aula de suplementação. Meu Deus, tô terminando essa aula um tempão, né? Mas eu tô. É que cada vez eu tenho vontade de botar mais coisa nela. uhum. Eu tava botando colágeno e eu queria falar uma coisa pra vocês. Tem um destaque aqui bem legal sobre colágeno, mas quando a gente fala em colágeno pra pele, o colágeno indicado é o Verisol, tá? Que é um peptídeo de colágeno, que os estudos são bem legais, sim, para pele. Eu sei que tem bastante gente que fala o contrário, mas não. Tu tá fazendo tudo certinho. Consumir um colágeno verisol para pele pode ser bem interessante, pele, unha e cabelo, tá? A gente só precisa cuidar, porque eu vejo muito, assim, em farmácia, colágeno verisol ou colágeno hidrolisado, muitas vezes numa dose muito menor do que a indicada, que não vai fazer efeito, sabe? Em cápsula, que você tem que tomar um monte. Então a gente precisa cuidar. O colágeno verisol precisa estar na dose de 2,5 gramas. Eu vou jogar lá no nosso canal do Telegram algumas marcas de colágeno para pele que eu gosto, tá? Sim. Para quem não tá no canal do Telegram, é só clicar ali no link que tá na nossa bio, que vai abrir o Linktree, e daí de lá você já consegue ir pro nosso canal do Telegram para acompanhar isso e muitas outras coisas que tem lá, tá bem? Vou colocar lá Lê, todas as marcas que eu indico. uma outra pergunta que a Kelly, eu não sei se a Kelly está aqui com a gente hoje, mas que ela fez foi sobre a hidroginástica. Se a hidroginástica ajuda no processo de flacidez. Bom, primeiro, vamos pensar que se for, que nesse caso a gente está falando de uma flacidez muscular, tá bom? Porque na flacidez de pele, como eu disse, fazer exercícios físicos ajuda no aspecto da pele? Ajuda, mas ele não é o que é primordial quando a gente fala de flacidez de pele, tá? Agora, quando a gente fala de flacidez muscular, a hidroginástica pode sim ajudar. Mas aí, assim, gente, olha, a hidroginástica, ela. Talvez tenha algum profissional aí que vai querer me matar depois, mas enfim. Ele não é tanto de alta intensidade, não é um treino de força, tanto de força que vai ajudar a estimular tanto essa questão para que a gente tenha hipertrofia, sabe? Por esse motivo, Kelly,
eu não acredito que a hidroginástica vai te ajudar muito nessa questão da flacidez muscular, não. Até porque na hidroginástica, a gente, por exemplo, num treino de musculação, a gente consegue focar onde o aluno quer mais. Então, a gente vai fazer, claro, um treino full body, um treino de corpo todo, porque não adianta cuidar da flacidez do bumbum e deixar o braço pelancudo, né? Então, a gente tem que fazer tudo junto. Então, a gente vai sim sempre fazer corpo todo, mas a gente pode focar em alguma coisa. Por exemplo, nesse momento, em algumas alunas, eu tô focando super no bumbum. Então, eu consigo ver onde é que está essa flacidez e começar a fazer um treino para focar nessas regiões, entenderam? E já na hidroginástica, como é que você vai trabalhar o bumbum? Sabe? Aí eu fico pensando assim. Então, eu acho que não é o melhor tipo, não é a melhor forma, não, sabe? Vai te ajudar a não ter, ou então a manter ali mais ou menos, mas não vai ser muito interessante, não, em termos de resultados. Gente, não adianta, ó. Eu sempre fui a pessoa que odiei musculação. Eu nunca gostei de musculação, nunca. Mas você quer saber a coisa que mais deu resultado na minha vida? Foi musculação. Não tem como, gente, não tem como. Não tem. Gostando ou não, musculação é o que faz você. É que você consegue manipular muito bem as variáveis para trabalhar exatamente o que você quer. E outras modalidades, às vezes, a gente não consegue. Por exemplo, no CrossFit. Eu nunca fiz CrossFit, mas tem o odd, né? Que é tipo o treino do dia. Todo mundo vai fazer aquele treino daquele jeito. Todo mundo. Então vai ficar todo mundo com o corpo mais ou menos parecido. Na musculação, você tem pessoas que não, mulheres que não querem ficar com o braço maior, querem manter só um tônus muscular e focar mais em pernas. Ou então tem mulheres que querem focar mais, sabe? Você consegue fazer isso. Num treino de CrossFit, por exemplo, você não consegue, na hidroginástica você não consegue. Então, gostando ou não, a musculação é muito maravilhosa em termos de resultados, se ela for bem feita. Não adianta. Sim. Né? Bom, Lê, eu acho que é isso então, né? É isto. É isso, meninas. Na quarta-feira teremos live de novo. Vai ser um tema bem interessante. Na quinta também, né, Lê? Teremos Quinta vai outra ser live. sobre carboidrato. Pois é, gente. Ah, inclusive, enquanto a Lê estava falando, eu estava aqui, só não queria cortar. Todas essas coisas que a Lê falou sobre proteína, gente, ela fez uma live, tá salva no IGTV, e ela ensina certinho, é até um pedacinho, né, um recortezinho de uma das nossas aulas do Engrena, que ela ensina exatamente como calcular quanto de proteína você precisa consumir no dia. Tá? Então volta lá no IGTV e assiste essa live anotando, porque anotar na cabeça não resolve. Tem que anotar no papel porque vai precisar fazer conta. Conta fácil, mas precisa. Então, voltem lá para assistir depois, tá bom? E em relação aos exercícios também, tem uma live que eu falei sobre o exercício de força e o aeróbio, que também vai ajudar muito nesse sentido aqui da flacidez. Tudo bem? Então, acho que Sim. é isso, né? Vamos tirar nossa foto. Vamos. Fiquem aí, meninas, para tirar foto com a gente. Mais uma. Pronto. Aê, muito bem. Feliz Até Dia da quarta. Mulher e ó, beijo até quarta.